Deus te abençoe. Então vamos aproveitar o nosso tempo e nós vamos ler a palavra do Senhor, e para orar, abra sua Bíblia junto comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 4 e verso 5. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, aliás, segunda carta de Paulo, desculpe aí se eu falei a primeira carta, é a segunda carta, 10, 4 e 5. 2 Coríntios 10, 4 e 5, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Esses dois versículos aí, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por esta noite na tua casa, na tua presença. É noite de bênçãos, a tua palavra liberta, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu Deus e meu Pai, nós te apresentamos essa família, te apresentamos esta irmã, te apresentamos este irmão, te apresentamos esta jovem, este rapaz, apresentamos esse lar. Meu Deus, venha abençoar esta família, venha, Senhor, nesta noite abençoar os teus filhos que estão na tua casa, representando seus familiares, aqueles que estão nos assistindo, Senhor, pela rede social, que o Senhor possa abrir as comportas dos céus e trazer cura, trazer milagres, libertação, entendimento, compreensão da tua palavra. Venha, Senhor, manifestar o teu milagre, venha, Senhor, manifestar a tua bênção, venha manifestar a tua unção, Senhor, nesta noite. Eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, abençoe a ministração da tua palavra, não me deixe desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que o Senhor possa, Senhor, colocar nos meus lábios, no meu coração, na minha mente, a tua palavra, para que ela seja ministrada aos milhares de corações que estão espalhados, Senhor, por este mundo afora. Que a tua palavra é a semente que será semeada e ela vai atingir o seu objetivo, a sua finalidade pela qual ela foi enviada, porque ela não voltará vazia. Coloque as tuas mãos e abençoe o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos hoje para sempre. Amém, amém. Graças a Deus, podemos assentar. Glória a Deus. Daqui a pouquinho nós vamos estar orando, mas eu gostaria que você meditasse comigo, antes de fazermos a oração, nesse texto que nós acabamos de ler, escrito pelo apóstolo São Paulo à igreja de Coríntios. E ele fala sobre as armas da nossa milícia. Ele está falando para a igreja. Milícia, na minha versão aqui está milícia, mas deve ter algum irmão aí com outra versão que está escrito combate. Se algum tiver aí combate na sua Bíblia aí, por favor, levante a sua mão se tem algum irmão aí com a versão falando de combate. Tem algum irmão aí na sua versão? Não, não é todos milícia, né? Milícia é a mesma coisa que combate. Então, Paulo está falando para a igreja de Coríntios, que apesar que é uma igreja que foi instalada nessa cidade, que tinha templos dedicados à deusa Afrodite,
e a deusa Diana, deusa do amor, em que a prostituição era um meio de adorar essas deusas, porque uma era a deusa do vinho, a outra era a deusa do amor. Então a cidade de Corinto ela era contaminada pelas forças das trevas. Então Paulo fala para os irmãos de Coríntios que eles, esclarecendo para eles que eles estavam numa batalha espiritual contra um inimigo invisível, porque é muito fácil quando nós vemos o nosso inimigo. Quando nós vemos o nosso inimigo, nós temos uma facilidade de nos desviar, de enfrentar ou de nos afastar quando nós vemos o nosso inimigo. Mas esse inimigo pelo qual nós estamos enfrentando, estamos lutando, do bem, é o bem contra o mal, é a luz contra as trevas. Então esse inimigo ele é invisível. Então como é que esse inimigo é notado? Esse inimigo, qual é o ambiente que ele se manifesta? Jesus disse assim: quando um espírito maligno sai do homem, ele anda procurando lugares áridos para descanso. Não achando lugar, ele diz assim: voltarei para o mesmo lugar de onde eu saí. E quando ele volta, ele acha aquela casa de onde ele estava, ele acha aquela casa limpa, adornada, mas vazia. Aí ele fala: opa, eu vou voltar aqui e vou trazer mais 7 piores do que eu. E habitam ali, o estado daquela pessoa se torna 7 vezes pior. É a estratégia do inimigo. Então, como você identifica se ele é um inimigo invisível? Como você identifica o lugar que ele está? O lugar que ele está. Então veja bem que Jesus disse: ele procura lugares áridos. Jesus está falando aqui sobre uma figura de linguagem. Jesus está usando aqui uma figura de linguagem. O que é lugar árido? Se você procurar o dicionário, ele vai te dar que é lugar desértico, lugar sem vida. Então, eu pergunto para você, se nós fôssemos interpretar isso aqui ao pé da letra, o que o demônio iria fazer num deserto onde não tem nada, não tem ninguém? Se ele precisa de corpos, ele precisa de corpos para se expressar. E ele não se expressa através de animal irracional, ele se expressa através de humanos, porque tem capacidade de raciocínio e tem capacidade de uso das mãos e dos pés e dos olhos e dos ouvidos. Então, quando Jesus fala lugares áridos, quer dizer lugar sem vida, é onde não está a presença da vida. E quem é vida? Quem que Jesus diz que ele é? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então qual é o lugar aonde Satanás gosta? Onde não tem vida, onde não tem Jesus. Está dando para você entender? É bom, aí a pessoa começa já a se pensar, começa a pensar, porque o seu corpo é um campo, seu corpo é um campo de batalha, nosso corpo é um campo de batalha. Então onde não tem a vida, é ali que ele gosta de ficar, é ali que ele gosta de viver, porque é ali que ele vai se expressar. Então Jesus falou: olha, ele vai por lugares áridos, quer dizer, lugar que não tem vida.
E Deus é vida, Jesus é vida, a palavra de Deus é vida, porque ele disse assim: olha, a palavra que eu vos tenho falado é espírito e vida. Então, onde não tem palavra de Deus, onde não tem Jesus sendo adorado e glorificado, onde Jesus não é a pessoa mais importante do lugar, é ali que Satanás gosta. E aí, o lugar, ele pode ser até um lugar que é chamado de igreja. Então eu quero que você medite bem nisso aí. Não é só porque está escrito numa placa igreja que o demônio pode não estar ali. Ele vai estar exatamente no ambiente onde não tem vida. E isso pode ser numa igreja, pode ser numa boate, pode ser num barzinho, pode ser num lugar, pode ser em qualquer lugar. É nós que temos que discernir a presença do mal naquele lugar, pela característica do lugar. Se Jesus não é a principal estrela, ou a estrela daquele culto, daquela reunião, se Jesus está fora, como mostra a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Então Jesus estava do lado de fora da igreja de Laodiceia. Não é porque é a igreja que você vai garantir que Jesus está ali. Então tem que ver o que está sendo feito ali dentro. Então esse é o primeiro lugar. É o primeiro lugar que nós identificamos a presença do inimigo, onde não tem vida. Onde não tem vida, você sabe que ali está o inimigo. E a vida é Jesus, a palavra, o próprio Deus, o Espírito Santo. Está dando para você entender? Segundo lugar, segunda coisa que nós podemos identificar: a presença do inimigo. Essas coisas, onde não tem vida, caracteriza o lugar. Agora, o que caracteriza a sua presença? O que caracteriza a sua presença? A gente descobriu o que caracteriza o lugar. O lugar é onde não tem vida. E onde está a presença dele? Onde os atos caracterizam a sua presença. Quais são os atos que caracterizam a presença do inimigo? Primeiro, morte. Onde tem morte, está a presença do inimigo. Não estou falando daquela pessoa que partiu e lá no cemitério, não é isso. Morte é onde você tem alguém querendo tirar a própria vida, alguém falando em se matar, alguém falando em matar, alguém falando, enfim, trazendo a morte para dentro de si, para dentro da sua casa. Quando a pessoa fala em morte, não é de morte natural que eu estou falando, não é de morte permitida por Deus que eu estou falando, mas eu estou falando de morte que a pessoa chama, que a pessoa invoca. Então, o que caracteriza a sua presença é a morte, a primeira coisa. Segundo, roubo. E roubo não significa tirar o bem de alguém. A pessoa pode roubar a paz de uma pessoa, a pessoa pode roubar a alegria de uma pessoa, a pessoa pode roubar a união de alguém, a pessoa pode roubar a saúde de alguém, a pessoa pode roubar a paz de alguém, a pessoa pode roubar, enfim. Quando você entra nessas características de morte, não é só a morte. Você tem um leque, abre um leque aí.
a morte do ânimo, a morte da paz, da alegria, da felicidade, do prazer de viver. Roubar a alegria, roubar a paz, roubar a união. Por exemplo, tem pessoa que chega num lugar, onde ele chegou acaba a paz. Tem pessoa assim. Então ali você chega, ali você já tem a característica da presença real do inimigo, porque todo mundo estava em paz, de repente ele chegou, tirou a paz de todo mundo. Ali está a presença do inimigo com ele. Está dando para você entender? Então, roubar, matar e destruir. Destruir. A pessoa que se autodestrói com vícios, quando ele tira a vida de um feto, de um bebê. Não vamos usar a expressão feto, vamos usar bebê, porque ali já tem a vida, ali já é um bebê. Então, ele tanto destrói a vida de um bebê como a sua própria vida, porque a partir daquele momento, uma pessoa que faz um aborto, ele nunca mais é a mesma pessoa, nunca mais será a mesma pessoa. Então, onde tem a destruição, onde tem o roubo, onde tem a morte, é a presença real, caracteriza a presença real do inimigo. Eu estou dizendo aqui que o inimigo a gente não vê. Se nós pudéssemos ver, a gente afastava, desviava ou enfrentava. Mas como ele não vê, nós o identificamos pela característica do lugar. O lugar é o lugar que não tem vida. E a presença dele é o lugar de morte, de destruição e de roubo. Porque são as três características que ele se expressa. E ele vai usar exatamente corpos humanos. Então, quando Jesus falou com relação, ele vai para o deserto, ele está usando aqui uma linguagem de figura, ou figura de linguagem, mostrando que esse deserto é um lugar sem vida, e ali pode estar cheio de vida, entre aspas, ou seja, pessoas vivas, pessoas se movimentando, mas são mortos ambulantes. São pessoas que já estão mortas, mas estão apenas respirando. A qualquer momento, alguns daqueles corpos vão se tombar por uma overdose, se tombar por uma bala perdida, porque o ambiente é propício à característica do inimigo. Está dando para você entender? Então nós identificamos o inimigo pelo lugar que caracteriza a sua presença e pelas atitudes, pelas ações que ele está dizendo que está presente naquele lugar e naquele corpo. Então, Paulo está falando aqui para a igreja de Coríntios que as armas que nós temos não são carnais. Não são carnais. Não são armas físicas, mas elas são armas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Tem uma versão que fala sofismas. Não sei se tem alguém que tem essa versão aí. Para a destruição de sofismas. O que quer dizer sofismas? Sofisma são argumento ou raciocínio concebido
com o objetivo de produzir ilusões da verdade. Então Satanás é especialista em transformar mentira em verdade. Isso é sofisma. Isso é sofisma. Ele tem essa especialidade. Então as armas da nossa batalha, as armas do nosso combate, eles não são carnais, elas não são carnais, mas são armas poderosas, armas espirituais poderosas em Deus para a destruição de fortalezas do inimigo. Fortaleza. Você vê pessoas às vezes formadas, pessoas que têm assim uma graduação, têm vários diplomas na parede do seu consultório, do seu escritório, mas ele acredita, ele concebeu uma mentira que tornou-se para ele uma verdade por causa do engano de Satanás. Pessoa inteligente, pessoa capacitada intelectualmente, mas que foi enganada, que foi ludibriada por ela concebeu, de tanto ouvir a mentira, ela transformou aquela mentira em verdade. Foi concebido a mentira em verdade. Isso é que é sofismas. Quando a pessoa concebe um raciocínio e o transforma, ele é concebido com o objetivo de produzir ilusões da verdade. Então, quantas pessoas que estão aí no engano de uma seita, de uma religião, o inimigo está feliz com ela. Ela não incomoda o inimigo, porque o inimigo fala: quando ela partir daqui, ela está comigo, porque ela faz o que eu mando, ele faz o que eu mando. Então, a palavra de Deus está mostrando para nós, através de Paulo, que as nossas armas são poderosas porque não são carnais, e a Bíblia mesmo fala: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais, contra os principados, potestades desse mundo, contra os príncipes das trevas, contra os espíritos malignos que estão aí atuando no mundo. Efésios capítulo 6, versículo 12 em diante. Então, que armas são essas? Que armas são essas que eu e você precisamos ter? Primeiro, Tiago capítulo 4, verso 7. Tiago capítulo 4, verso 7. Olha o que está aí: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que tem primeira coisa aqui? Sujeitai-vos a Deus. O que é sujeitar? É tornar sujeito ou dependente de Deus, submisso a Deus. Então, quando a pessoa depende de Deus, quando ele depende de Deus, o que vai acontecer? Vai criar nele uma resistência. E essa resistência é para não ceder e para se opor contra o inimigo. Está dando para você entender?
Então, se uma pessoa não tiver dependente de Deus e for tentar lutar com a própria capacidade que ela tem, ela será derrotada. Simplesmente assim. Ela vai fracassar. Porque o inimigo sabe onde estão as suas fraquezas. Que há um ditado popular: cada um tem o seu calcanhar de Aquiles. Cada um tem o seu ponto fraco, e é exatamente no ponto fraco da pessoa que o inimigo vai explorar. Então, se a pessoa não tiver dependente totalmente de Deus, não haverá nem resistência e nem oposição. Ele vai aceitar a sugestão de Satanás sem resistir e sem se opor. Então, primeira arma que nós precisamos ter, a arma da resistência e a arma da oposição. O que é oposição? É você estar contra determinada situação. Por exemplo, vamos pegar aqui uma ideologia. Você está contra aquela ideologia, então você é um opositor. Então nós, como a própria palavra de Deus mostra, lá em Romanos capítulo 12, não vos conformai com este mundo. O que é conformar? Tomar a forma, uniformizar. Quando você vê uma escola, todos os alunos estão igualzinho, calção verde, camisa branca. E tênis azul, um exemplo assim. Todas as crianças estão shortinho verde, camisa branca e tênis verde. As meninas, vestido verde, camisa branca, sapatinho verde. Isso chama uniformizar. Isso é estar conforme, uniformizado. Então a Bíblia diz assim: não se conforme, não vista a forma do mundo. Ou seja, se nós quisermos vencer o inimigo, nós temos que não estar conforme, nós temos que ser oposição, opositor. E onde nós vamos encontrar força para ser opositor? Na sujeição a Deus, que Tiago está ensinando para nós aqui. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Está dando para você entender? Ninguém quer o demônio na sua casa, ninguém quer o demônio perto de si, mas ele se disfarça como anjo de luz, ele se disfarça como ministro de justiça, porque a sua arma é o engano, a sua arma é o sofisma. Então, a primeira arma que nós temos é oposição, é não ceder e se opor. Ele tentou, você não cede. Não cede. Não cede hoje, não cede amanhã, não cede depois da manhã, não cede essa semana, não cede esse mês, não cede mês que vem, não ceda esse ano, não ceda o ano que vem, não ceda para o resto da sua vida. Então é não ceder. Agora, para mim não ceder, para nós não cedermos ao inimigo, nós temos que estar sujeito a Deus. Ou seja, eu dependo de Deus. E a Bíblia me ensina assim: não te estribe no teu próprio entendimento, mas confie no Senhor de todo o teu coração. Então, quando eu estou dependente de Deus, então eu não vou ceder, além de eu não ceder a proposta, nem os desejos do inimigo, mas eu serei um opositor. Ou seja, vou expulsá-lo, vou rejeitá-lo, vou
negligenciá-lo. Então, a primeira arma é a arma da resistência. E para fortalecer essa arma, está lá em Timóteo, capítulo 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Deus não nos deu espírito de covardia. O que é covardia? Covardia é a pessoa medrosa. Covarde é a pessoa medrosa. A pessoa covarde é a pessoa medrosa. Que também é usada uma expressão chamada timidez, que não vem daquela timidez de querer se apresentar na frente das pessoas, ser tímido em conversar, não. É a timidez da covardia, de enfrentar, de encarar, de lutar. Então, para que nós possamos ter a resistência e não ceder às tentações, Deus nos deu um espírito de autoridade. Aleluia! Deus te deu espírito de poder. Deus te deu espírito de valentia. Deus te deu espírito de sabedoria. Deus nos deu espírito de discernimento. Deus nos deu espírito de capacidade para enfrentamentos. Resiste, e sabe o que vai acontecer? Ele fugirá de vós. Você não está vendo ele, mas ele vai. Opa! Foi o que Jesus fez no deserto. Jesus resistiu, enfrentou. O que o inimigo fez? Teve que ir embora. Aí depois que ele foi embora, o que aconteceu? Vieram os anjos com um banquete e serviu Jesus. Então depois da vitória ganha, vem o banquete, vem a bênção, porque você não cedeu, porque você resistiu, e ele fugiu, porque Deus não te deu, e não nos deu, espírito de covardia, mas de coragem, de poder. Aleluia! Segunda arma da nossa milícia, Lucas 10:19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Espírito Santo de poder para pisar serpente e escorpião. Aqui também é a figura. Serpentes e escorpiões são poderes representativos de Satanás, que fere, que machuca, que provoca dor. Mas a Bíblia fala, você vai pisar, você tem autoridade pelo poder do Espírito Santo para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Você não será machucado, você não vai sair ferido, muito pelo contrário, você vai sair mais forte, porque você pisou a cabeça da serpente. Eu me lembro de um testemunho de uma mulher que ela alugou uma casa geminada. Vou explicar para você que ainda não conhece o que é uma casa geminada. Por exemplo, é uma residência dividida ao meio. De um lado mora uma pessoa e do outro lado mora outra. Isso é uma casa geminada. Tem duas moradias de pessoas diferentes na mesma casa, só que ela é duas moradias. Chama casa geminada. E a mulher alugou um lado dessa casa, mas ela não sabia quem era o vizinho do lado. Aí quando chegou na primeira quarta-feira, ela escuta os tambores soar do outro lado, falando, meu Deus, está morando do lado do terreiro. Era um terreiro. A pessoa que morava do outro lado, ele fazia trabalhos lá quarta, sexta, segunda, quarta e sexta. Mas na primeira quarta-feira, os tambores soaram do outro lado. Aí o que fazer? Para mudar agora, vai ter que
rescindir o contrato. E para quem rescindir, tem uma multa. Falou, não, eu não vou. O que ela fez? Como ela é mulher de Deus, ela começou a ajoelhar do lado da casa dela, pôr a mão na parede, e quando eles começavam lá os tambores, invocar os espíritos, ela começava a orar: Senhor, não deixe esse demônio descer do outro lado lá. Em nome de Jesus, cubra essa casa com a tua presença, com o teu Espírito Santo. Irmãos, ela foi orando, sabe o que o demônio fez? Juntou a sua trouxa e mudou com tudo do lado de lá. Foi tudo embora, fechou o terreiro. Sabe por quê? Porque Deus nos deu espírito de autoridade. Deus te deu Espírito Santo de poder. Nossas armas são poderosas em Deus. Aleluia! Olha que coisa maravilhosa. Quando Elimas, o mágico, viu Deus libertando as pessoas, ele ofereceu dinheiro para os apóstolos. Quanto vocês querem para me dar esse poder também? Porque isso aí é coisa maravilhosa. Então eu quero dizer para você que esse poder não é comprado com dinheiro. Esse poder foi comprado pelo sangue do Cordeiro. E se você aceitou o sangue do Cordeiro na sua vida, esse poder é seu. Esse poder é para você, porque você tem o sangue do Cordeiro na sua vida, porque você aceitou Jesus Cristo como o único Senhor, como o único Salvador, como o único Deus da sua vida. Aleluia! Aleluia! Terceira arma, Apocalipse 12:11, parte A. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus é a vitória. Quando Satanás descobriu a bobagem que ele fez de ter mandado crucificar Jesus, crucifica-o. Quando ele estava crucificado, talvez ele teve aquela lembrança, veio à sua memória que Isaías 53, quando ele seria ferido pelas nossas iniquidades, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Sarados fisicamente, sarados emocionalmente, sarados espiritualmente, sarados fisicamente, sarados socialmente, sarados em todas as áreas da nossa vida. Então quando Satanás vem à sua memória, Isaías 53, aí ele entra em alguém e fala: se tu és o Filho de Deus, desça dessa cruz. Desça dessa cruz. Se tu és o Filho de Deus, desça dessa cruz. Porque Satanás viu a besteira que ele fez. Sabe por quê? O derramamento de sangue do Senhor iria abrir as portas, ia partir o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Então a porta seria aberta para todo homem, toda mulher que acreditasse em Deus poderia entrar no lugar santíssimo e falar diretamente com o Pai, falar diretamente com Deus, receber diretamente da mão de Deus os seus benefícios, as suas bênçãos, a sua salvação. Então pelo sangue de Jesus eles venceram o inimigo, pelo sangue do Cordeiro. Então o sangue de Jesus é a nossa vitória. Aleluia. Então Satanás perdeu. Satanás é um inimigo derrotado. Satanás é um inimigo vencido. Quarta, Apocalipse 12, verso 11, parte B. E pela palavra do seu testemunho
pela palavra de Deus. A palavra de Deus derrotou Satanás. Amém? A palavra de Deus é o próprio Deus. No princípio era o Verbo, no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. E no versículo 14 do primeiro capítulo de João, isso aí é João 1:1, e João 1:14 está escrito: e o Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então, eles o venceram pela palavra do seu testemunho. Então, quando você fala a palavra, o inimigo é derrotado. Deu para entender? Então, por isso que essa palavra aqui tem que estar na nossa boca, no nosso coração e na nossa mente. Cite salmos. Procure citar salmos. Falar de salmos da palavra. Falar versículos que te fortalecem. Se você está sentindo fraco, o Senhor é a minha fortaleza, o meu refúgio e a minha fortaleza, não temerei mal algum. Você está sentindo tentado? Em todas as coisas sou mais que vencedor por aquele que me amou. E aí você vai, em cada circunstância que você esteja enfrentando, cite a palavra. Ah, Senhor, como é que eu vou pagar essa conta? Fui moço e agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Você vai combatendo. Aí o inimigo vai falando assim: puxa vida, aquela pessoa, tudo que eu tento jogar em cima dela, a palavra, ela vem com a espada contra mim. Ela vem com a palavra contra mim. Mas é isso aí, irmãos. Eles o venceram pelo sangue. Agora, não se deve, aqui uma observação importante, não se deve falar o sangue e nem a palavra por qualquer coisa. O inimigo usou muitas novelas para eles brincarem com isso aí. Tem muitas pessoas nos púlpitos da igreja brincando, e tem muitos cristãos brincando. Qualquer coisa, o sangue de Jesus tem poder. Não faz isso, irmãos, porque não é hora para aplicar o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é para aplicar na hora certa. Se a pessoa brincar e qualquer coisa está falando do sangue de Jesus, na hora que ele precisar, não vai funcionar para ele, porque ele já acostumou a falar, ele já acostumou a brincar. Então, irmãos, não é qualquer coisa que você... Por exemplo, algum filho vem... Vou te dar um exemplo aqui. Em casa, às vezes temos 2, 3 crianças. Aí um vem, fala assim: mãe, vamos pôr aqui, o Pedrinho fez isso. Sangue de Jesus tem poder. Não faz isso, irmão. Não é hora para aplicar sangue de Jesus ali, não. Vai lá ver o que ele fez. Vai lá e veja o que ele fez. Para que você está aplicando o sangue de Jesus? Porque você recebeu uma notícia de que um filhinho fez alguma coisa que você não sabe o que é. Aí qualquer coisa, o sangue de Jesus tem poder. Sangue, irmão, não faz isso, porque senão, na hora que você precisar, você não vai poder usar. Vai usar, mas não vai funcionar. Deu para entender, irmãos? Então nós precisamos usar, não brincar com as armas, mas cuidar bem dessas armas. Um bom soldado, ele vai limpando as suas armas, lubrificando, para deixá-la prontinha para usar na hora certa. É o que Paulo diz: procure apresentar-te a Deus aprovado, como quem sabe manejar bem a palavra da verdade. Manejar não é só conhecer, não, é aplicar na hora certa, é aplicar para o momento certo. Aleluia. Já estou encerrando. Quinto, escudo da fé
Efésios 6:16. Escudo é proteção individual. O Salmo de 91 diz assim: o Senhor é o meu escudo e broquel. Escudo, proteção pessoal, proteção individual. Broquel, paredão que protege todos que estão comigo. Broquel é uma muralha. Deu para entender? Então quem estiver perto de você está muito bem, porque vai receber a proteção que está em você. Quando Ló saiu da presença de Abraão, ele ficou desprotegido. Ele saiu da presença do broquel, do paredão. E aí o que aconteceu com ele? Perdeu sua esposa, perdeu seus bens, perdeu tudo lá em Sodoma. Está dando para você entender? Aleluia. Por último, Efésios 6:17. Espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, arma de ataque. Então, a pessoa que vai usar as armas não é só para defesa, mas as armas é para atacar o inimigo também. Atacar o inimigo não é atacar pessoas, é atacar os sofismas. Deu para entender? Eu não converso com aquela pessoa lá porque ele é de outra religião. Não, irmão. Aí é briga com pessoa. Não. Primeiro, ore, fala, prepara o coração dele, porque eu tenho uma coisa para falar para ele, Senhor. Eu vou falar para ele a verdade. Me ajuda a tirá-lo do caminho do erro, da mentira. Então você vai usar a palavra como espada para mostrar à pessoa a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu termino concluindo: enquanto estivermos neste mundo hostil, a nossa luta vai continuar, mas maior é o que está em nós. 1 João 4:4. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está comigo. Maior é o que está com você. Maior é o que está com você aí dentro da sua casa, você que está me assistindo pela rede social. Maior é o que está com você. Jesus Cristo é maior. E Jesus disse, para encerrar: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então a vitória de quem? Somos mais que vencedores. Aleluia. Então declare aí: sou mais do que vencedor. Mais que vencedor. A minha casa está protegida, a minha família está protegida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.